Salve, salve, correnteiros! Hoje eu tenho aqui a doutora Rosana Marra, advogada, e a gente vai falar sobre os golpes de Pix, golpes de boleto, mas a gente vai falar sobre vários golpes que tem em relação a bancos, a pagamentos, e o que tem acontecido muito hoje em dia são essas fraudes. E mais evidentemente nessa última temporada, o Pix direto. Então, eu vou fazer uma introduçãozinha aqui rápida, antes de apresentar a minha amiga aqui, que é a doutora Rosana Marra, e a gente vai adequando todos esses problemas num bate-papo que eu prometo que vai ser tranquilo, vai ser leve, mas ao mesmo tempo vai ser relevante e de muito interesse público, falou? Então é o seguinte, hoje o papo é sério e ao mesmo tempo muito atual. Você já ouviu falar de golpes envolvendo Pix? Acho que todo mundo já, né? Então, é isso aí. Aqueles casos em que a vítima é induzida ao erro, faz transferência acreditando estar falando com alguém de confiança, mas na verdade cai numa fraude. E aí? Aí surge uma grande pergunta: o banco é obrigado a devolver esse dinheiro? Para esclarecer esse tema cheio de nuances jurídicas, eu recebo aqui no podcast a minha amiga, a advogada doutora Rosana Marra. Rosana, é um prazer receber você aqui hoje. Prazer meu. Pela primeira vez, e não há de ser a única. Um prazer ter você aqui para brilhantar o Contra a Corrente Podcast. E eu convidei você para a gente poder justamente dar uma ajuda ao pessoal. Por que tá tanta gente, por que tem tanta gente caindo nesse golpe? E assim, não são só pessoas leigas, não, são pessoas instruídas que estão caindo, porque os golpes estão cada vez mais requintados, mais refinados, que eu costumo falar que são as mentes que brilham para o mal, né? Porque se essas mentes brilhassem para o bem, a gente estava num país muito melhor, né? Num mundo muito melhor, né? Porque isso não é só coisa do Brasil, isso é coisa do mundo, né? Então eu separei aqui umas perguntinhas que a gente vai discorrer esses temas todos de golpe, de fraude, e eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente aí que está passando por isso, ou se não é a pessoa que está assistindo, é alguém que ela conhece, com certeza. Então, já vou mandar logo umazinha aqui para você, Rosana. No contexto inicial, antes da gente entrar nos casos concretos, como que você explicaria para o público, de forma simples, o que caracteriza um golpe via Pix e quais são as principais modalidades que têm chegado ao judiciário? A gente está falando está dando esse exemplo de golpe via Pix, né? Mas existem vários tipos de golpes, né? E isso acontece quando a vítima ela é induzida a fazer uma transferência, um pagamento contra a vontade dela. E isso daí vem dessa engenhosidade, né? Cada vez mais requintada dos golpistas. E a pessoa pensa que é só com ela que falhou, o problema é dela, mas não é, tá? O problema é porque cada vez está mais sofisticado o golpe e às vezes a gente não consegue identificar que é um golpe. E o que eu sinto mais pena dos casos que eu tenho atendido no escritório é que a pessoa fica num constrangimento tão grande, se sentindo tão incapaz, que ela fica com vergonha. Então ela diz, eu sou muito burra, eu não deveria ter caído nisso. E aí a pessoa fica quieta, é vítima de um prejuízo enorme, que talvez pela jurisprudência ela poderia estar sendo ressarcida, né, desse valor perdido, mas por vergonha ela não fala. Então, assim, o objetivo principal desse bate-papo aqui é informar, né, que existem vários tipos de golpe e vários tipos de culpa. Sim. E muitas das vezes a pessoa não tem culpa nenhuma. Quando o golpe é mais sofisticado, principalmente quando é a parte tecnológica, o banco é obrigado a devolver 100%. Sim, nos casos que a pessoa não está nem fazendo compra nenhuma, ela não está sendo induzida a erro. Não. E de repente chega uma mensagem lá no celular dela que foi debitado tanto na loja tal. Exato. Então, assim, primeiro lugar, a pessoa não pode pensar que ficar com vergonha, ficar se autopunindo e tem que buscar ajuda. Tem que buscar. Vergonha não vai resolver nada. Não. E a vergonha dela evita que as quadrilhas sejam presas e que às vezes ela seja ressarcida desse prejuízo e que outras pessoas sejam poupadas desse golpe, né? Depois, no final, vou falar de uma experiência que eu tive, de duas experiências, né, pessoais,
que são exemplos de como a gente se sente, né? A gente às vezes se sente, eu sou advogada, eu sou esperta, inteligente, como eu poderia ter caído nisso? Sim. Então, dá muita vergonha mesmo, mas com esse bate-papo, com esse tipo de conversa aqui, a gente vai orientar as pessoas que não fiquem quietas. Exatamente. Que denunciem, que busquem um advogado, porque tem casos que o juiz manda sim devolver o dinheiro todo. Sim. Vamos puxar aí, você falou de jurisprudência, vamos puxar um pouquinho por ela aí, porque a jurisprudência, ela ainda está dividida hoje em dia, ou depende... Eu sei que tudo depende de cada caso, né? Cada caso é um caso. Mas hoje, quais são as principais correntes de entendimento dos juízes nesses casos? O que pesa mais, o dever de segurança do banco ou a responsabilidade do consumidor em conferir a operação? Porque muitas vezes não tem como o consumidor conferir, né? Que eu acredito que seja no caso de ressarcimento 100%. Mas, assim, tem outros, tudo bem que ela está sendo ludibriada ali, às vezes por um excesso de boa-fé, né? Que se fosse, de repente, uma outra pessoa mais ligada não cairia, né? Mas cada um é diferente do outro, né? Então, como é que está a jurisprudência nessa divisão aí de correntes? Como é que você vê isso no escritório, no seu dia a dia de trabalho? Como é que está? Primeiro que não há uma jurisprudência firme nesse sentido. Então, a gente tem casos e casos, sabe? Geralmente, o juiz, ele vai analisar o caso concreto, tá? E para ver o quanto a vítima concorreu para aquele evento. Por exemplo, quando os golpes são tecnológicos, quando é uma falha de segurança bancária, essa devolução do valor é 100%. Por exemplo, você recebeu um link no seu WhatsApp e você clicou nesse link e automaticamente o seu aplicativo foi invadido e fizeram uma transferência na sua conta. Isso é falha totalmente bancária, tá? O Código de Defesa do Consumidor, a relação entre banco e o correntista é uma relação de consumo, tá? E a relação de consumo já prevê que o consumidor, ele é a parte fraca da relação, né? Então, se é falha de segurança bancária, o consumidor tem direito ao ressarcimento de 100%, tá? É um link, é um SMS que você recebeu, isso daí 100%. Agora, às vezes a pessoa recebe uma ligação, é induzida a fazer o Pix, e o Pix é feito para uma conta que a pessoa nem conhece. Ou para uma empresa, ou para uma pessoa física. E só depois que aquela conversa toda, a pessoa ela é envolvida numa conversa muito convincente, tá? Toda vez que eu atendo uma pessoa, a pessoa vai me contando o passo a passo. E às vezes eu não posso acreditar. Eu entro na história daquela pessoa, me coloco no lugar dela e eu teria caído também. Porque a engenhosidade hoje está muito tecnológica mesmo. Porque, assim, enquanto os bancos precisam renovar sistematicamente a tecnologia deles para poder não serem ludibriados por esses hackers, né? Por esses... Não sei nem palavra. Quadrilha, bandidos, né? Mas assim, a inteligência desse povo para fazer isso, né? E ao mesmo tempo proteger o correntista, né? Porque é a parte mais fraca da relação e assim, para o banco não deve ser muito fácil também, né? Mas ele tem, como ele é a relação forte, e nesse caso aí, nessa indução, né? Na indução, tudo bem que ainda tem alguém ali que está sendo ludibriado, né? Mas na parte tecnológica, e como você falou, às vezes... A culpa é do banco. Isso já aconteceu comigo, eu estava na academia, aparece uma mensagem ali no meu celular, de uma compra de R$ 1.500 feita numa loja de São Paulo. Eu estava aqui em Niterói, na academia. Aí dali mesmo eu já liguei pro meu gerente, porque eu já né, tirou o dinheiro da minha conta, eu fiquei nervoso. Aí, quando eu cheguei aqui, eu já estava terminando lá, quando eu cheguei aqui, ele já estava resolvendo tudo para mim. Só que o estorno não entra na hora, dá um prazo de 15 dias, só que entrou antes. Né? Mas ele viu lá tudo. Aí ele falou, mas não foi você que fez. Assim, aí eles querem saber, né? Se eu concorri para isso. Eu falei assim, eu estava na academia,
e recebi isso aqui. E quando eu entrei no meu banco, realmente estava debitado lá no meu histórico. Aí ele foi lá no sistema, puxou, realmente foi. Aí ele falou assim, ó, tentaram mais uma aqui de R$ 1.000, mas o sistema bloqueou. É aí. É. É aí que está... Mas a primeira liberou. Exato, exato. É aí que está o X da questão. Por exemplo, você costuma fazer transações bancárias de R$ 5.000, de R$ 2.000 até R$ 2.000. Seu perfil bancário até R$ 2.000. Sim. E aí, de repente, o banco autoriza um saque ou um Pix de R$ 6.000. Já saiu, né, Daquele perfil, sem mandar um bloqueio temporário. Eu sei que é chato, eu sei que às vezes a gente fica chateado com bloqueio de segurança. Mas, se você está acostumado a fazer no máximo um Pix de R$ 3.000, R$ 4.000, o banco libera um Pix de R$ 10.000, o banco também concorreu para isso. Sim. Então, existe uma corrente que diz que o banco concorreu também teve culpa. Se chama culpa concorrente. Sim. A pessoa que não deveria ter feito o Pix, mas fez. Só que o banco também deveria ter percebido que não é normal uma pessoa daquele perfil fazer um Pix de R$ 10.000. É isso tá? aí. Outra coisa, a pessoa nunca pegou empréstimo bancário. Nunca pegou. Eu, por exemplo, eu nunca peguei empréstimo bancário. E aí, vai um empréstimo bancário do nada na minha conta. Minha conta não está com saldo devedor, não tem nenhum problema. E do nada o banco libera um empréstimo bancário. Você no mínimo estranho. Você há de convir que é estranho. Então, se é estranho, por que o banco não bloqueou? Então, o que acontece com esses casos? Se o juiz entender que a culpa é concorrente, que a vítima teve a culpa dela, mas o banco também deveria ter ter efetuado o bloqueio e não fez, o juiz manda devolver a metade. Mas, gente, é melhor metade ou nada. É melhor do que nada. Entendeu? Verdade. Então, às vezes, a pessoa, por vergonha, ela não procura um advogado, porque ela fala assim, não, fui tão burra, tão idiota, tão incapaz, eu deveria ter percebido e não percebi, então vou ficar quietinha para eu não passar outra vergonha. Ela prefere entubar o prejuízo Exato. do que passar vergonha. Às vezes ela não é... Por isso é bom esse bate-papo aqui. Sim. Porque ela vai entender que não é só com ela que acontece isso. Sim. E quanto mais gente reclamar, mais os bancos vão ter que se sofisticar. Exato. Vai ter que fazer um estudo mais sofisticado, né, na tecnologia para que isso não aconteça mais. Exato. Então, se a pessoa entender, tudo bem, da próxima vez eu não vou cair. Mas dessa vez, o que eu faço com isso? Vou procurar um advogado, vou conversar com ele e vou ver se existe a possibilidade. Esses golpes, eles destroem a vida de uma pessoa. Eu atendi uma cliente, óbvio que eu não vou falar nomes, não vou dar aqui a menor pista de entender quem é, porque não vem ao caso. Conta só o caso. Né? A pessoa estava juntando dinheiro para o casamento da filha, para o casamento de um parente. Então... Você imagina esse dinheiro que você junta durante tantos anos para realizar um sonho. Sim. Esse dinheiro ser tirado da sua conta. Só que o requinte que é usado, às vezes, são pessoas de dentro do banco ou que pelo menos que têm acesso ao seu cadastro ali bancário. Porque essa cliente, ela só caiu porque ela recebeu tantas informações sobre transações do extrato bancário dela, que ela falou, só quem sabe essas informações é o banco. O banco. Só quem tem acesso, isso seria meu gerente. Então, eu tenho que acreditar, eu vou fazer isso que eles estão me orientando, porque realmente eu fiz essas transações. Eu fui na farmácia de manhã, eu gastei R$302 na farmácia. Então, esse dia foi preso uma quadrilha de golpe, né? Que o pessoal de TI forneceu as credenciais para que os hackers entrassem na conta, né? Com vínculo ali com o Banco Central e tivessem acesso à conta das vítimas. Então, isso daí é suficiente também para o banco concorrer para uma culpa. A pessoa não deveria ter feito o Pix para alguém que não conhece. Mas o banco também facilitou aqueles dados de forma indevida. Então... pelo menos nem fiscalizou o perfil, né, dos valores. Exatamente. Pelo menos isso.
E o legal também falar que o juizado, a gente pode fazer esse pedido no juizado, tá? O juizado não paga custas. Uhum. O juizado é rápido. Aqui em Niterói, por exemplo, a gente distribui uma ação, já marca a audiência, um mês, no máximo 2 meses. E um mês mais, você tem a decisão sobre o seu caso. Então, você não tem Melhor o que perder. Eu, por exemplo, eu fico com tanta dó, eu fico tão consternada quando essa coisa acontece, que no juizado, eu entro sem cobrar nada para a pessoa. E no caso de êxito, a gente cobra um percentual sobre o êxito, sabe? Sim. Porque a pessoa já foi já vítima. Já tá tão humilhada. Às vezes tá quebrada mesmo, às vezes quebrada. Zerada. Tem gente que não tem mais dinheiro, Marquinhos. Porque às vezes leva tudo que você juntou na vida. Ser advogado não é só olhar a parte prática da coisa, é a parte social também. Ser advogado também é ser um pouco psicólogo. Eu sempre achei isso. Mas assim, quando a gente... Tem que entender um pouquinho o outro, né? O que assim, eu me pergunto o que me faz feliz na minha profissão, sabe? O que me move a me levantar todos os dias e ir pro meu escritório e passar 12 horas, às vezes, trabalhando 10 horas. Será que é só o dinheiro que faz isso com a gente? Não é. Comigo não é. É o dinheiro, eu trabalho por dinheiro, é óbvio. É um estímulo que a gente precisa viver, pagar nossas contas. Só que existe uma parte social também da coisa. E isso daí me deixa tão feliz, tão alegre, quando eu consigo chegar com aquela pessoa, ela chega tão triste, Marquinho. Ela chega tão humilhada, porque ela pensa que ela foi burra, mas não, cada vez os golpes estão mais engenhosos. E pegar essa pessoa e falar, claro que eu não posso prometer nada, eu não prometo nada, porque eu tenho um nome a zelar, eu tenho 20 anos de profissão. A gente vai lutar. Mas eu falo pra pessoa, se depender, assim, do meu trabalho, da minha expertise, da experiência que a gente ganha com o tempo, a gente vai tentar. E assim, quando a gente consegue, é uma alegria tão grande, Marquinhos. Isso é o propósito de vida. É entender que a sua profissão impacta positivamente na vida de alguém. Então você imagina, a pessoa chegou humilhada no seu escritório, achando que ela é burra, que ela não deveria ter feito isso, e a conta dela tá zerada. Ela tinha 100 mil reais e a conta dela tá zerada, né? Mas... se a gente consegue, olha, a pessoa não tem... Rosana, quanto que é para entrar na justiça? Se eu for cobrar pelo meu trabalho, se eu for cobrar, explicar para ele que tem as custas judiciais, vamos dizer que o golpe tenha sido de 60 mil, tá? 60 mil dá para entrar no juizado, porque o juizado ele tem um teto, né? Até 40 salários mínimos. Um salário mínimo é R$ 1.500, se você multiplica isso por 40, vai dar 60 mil reais, em torno de 60 mil reais. Até vamos fazer essa conta direitinho aí. Vamos fazer aí. De cabeça, só dizem que é de 1.500. 1.500 vezes 40. 40. 60 mil cravado. Então até 60 mil a gente pode cobrar no juizado sem pagar custas. Quando passa de 60 mil... a gente tem que pagar custas. E às vezes tem que pagar 5 mil de custas. Se o advogado cobra mais, sei lá, 10 mil, 5 mil reais, a pessoa para conseguir resgatar 100 mil, ela tem mais 10 mil para dispor? Às vezes ela está 100% quebrada, só pode pagar se tiver êxito. Exatamente. Então, assim, muitas vezes a gente faz isso no êxito, tá? Agora mesmo atendi uma empresa, até o sócio da empresa é um colega, e ele deve nos assistir. E a gente ficou muito feliz, porque a gente conseguiu, né, aplicar a tese da culpa concorrente, porque foi um Pix que fez para uma conta de uma pessoa que não tinha nada a ver, mas foi fora do perfil dele. Sim. Então a gente conseguiu a tese da culpa concorrente e o juiz mandou devolver 50%. Gente, 50% dele não deu para fazer no juizado, porque foi um valor muito alto, tá? Então... a gente conseguiu a metade de volta. Melhor do que nada, né? Porque ele arriscava não ganhar nada. Exatamente. A gente cobrou no êxito. Então, assim, ele não teve que botar. Então, isso dá muita felicidade. Eu já consegui 100%, mas foi total falha bancária. Foi esse caso de falha de segurança bancária. Então, assim, o objetivo aqui é mesmo encorajar
as vítimas a denunciarem, a buscar um advogado e a correr, né, atrás desse prejuízo. É isso, é isso. A gente falou já um pouquinho de culpa concorrente e de... peraí, deixa eu ver aqui. Responsabilidade objetiva do banco, a gente já falou. Né? A gente falou também de culpa concorrente. Tem um exemplo aqui que é bem parecido com o que você deu. Quando é a falha exclusiva da vítima, né? Faltou essa. E falando também, porque existe também, exatamente, quando a culpa é exclusivamente da vítima. Né? E aqui, o banco é obrigado a devolver quando é culpa exclusiva da vítima. Já caiu algum caso assim para você? Já. Conta aí pra gente. Então, infelizmente, a culpa exclusiva da vítima é quando a vítima ela é guiada e ela que entra no aplicativo dela, ela que faz o Pix, ela vê lá que o nome do Pix é uma pessoa que ela nem conhece. Então, assim, ela que fez o Pix, entende? Esse é o problema. A pessoa, ela é iludida. Não é que ela seja burra, nem, sabe, ignorante, nem desatenta. Eu tive uma cliente, por exemplo, que ela estava dirigindo e a pessoa envolve, o golpista envolve a pessoa numa situação, Marquinho, que a pessoa acredita mesmo que está sendo vítima. Parece que a pessoa é aquele lance do pêndulo, como é que ela te deixa assim... Eu esqueci a palavra que dá... Ela tá em transe. Isso aí. Isso ela aconteceu foi com uma amiga nossa em comum. hipnotizada. Aconteceu com uma amiga nossa em comum. Então há pouquíssimo tempo. Esse é o caso da culpa exclusiva da vítima. Então, assim, para esses casos, infelizmente, assim, eu acho que a jurisprudência ela vai evoluir um pouquinho mais. Por quê? Porque quando a vítima, ela tem culpa exclusiva quando foram guiando ela e ela que fez o Pix. Ela entrou com a senha dela no aplicativo, ela fez os Pixes. Só que alguém recebeu esse dinheiro, não é mesmo? Alguém recebeu esse dinheiro. E cadê a segurança? E quem recebeu esse dinheiro na conta dela? Era uma conta bonitinha? Será, Marquinhos, que era a minha conta ou a sua? De pessoas honestas e normais? Não. Isso que eu acho engraçado, porque assim, nesse caso que aconteceu com uma amiga nossa em comum, ela não tinha nem a quem processar. Porque não sabe se o nome da pessoa é aquele. Agora, eu estava pensando a mesma coisa, porque eu também fiz direito, apesar de não advogar, mas eu sempre me atualizei. E eu sempre fui muito curioso em relação a isso. Foi o que você falou. Alguém recebeu esse dinheiro. Alguém recebeu esse dinheiro. Existe um Pix que recebeu esse dinheiro. Exato. Tem que partir dali. Exato. Aí que tá o problema. O que a gente faz com essas contas que receberam dinheiro? Essas contas ou são de vítima. Hoje eu estava vendo no Instagram um advogado que eu sigo e ele estava falando, advogado criminalista. Ele estava falando que a vítima recebeu um dinheiro, um Pix na conta dela, do ex-namorado. E ela ela recebeu uma pena de 14 anos. Porque foi extorsão. O dinheiro do Pix que ela recebeu na conta dela foi de uma pessoa vítima de extorsão. E o ex-namorado dela participava dessa gangue. Entendi. Então, extorquiram uma vítima. Ele usou ela como laranja, no caso. Exatamente. Mas ela sabia. Não, ela não sabia. Caramba! O ex-namorado dela simplesmente falou pra ela assim: você pode me emprestar a sua conta pra receber um Pix? Você faz. Eu tô precisando de dinheiro vivo, você pode ir lá sacar o dinheiro e me dar na minha mão? Então a gente tem que ter muito cuidado. O ex-namorado. Se fosse bom, não seria ex, né? Mas isso aí é papo para outro podcast, nada, né? que é bom tem Não, ex não, tem ex que é bom. Vamos pular esse assunto. Então... Tem esse prefixo. Ela recebeu um Pix, é uma conta boa. Só que chegaram nela e ela disse que quando a pessoa tem boa fé, ela vai dizer para quem ela deu o dinheiro e chegaram em quem realmente praticou aquele crime. Então... Apesar de ser culpa exclusiva da vítima, eu acho que o banco tem uma responsabilidade de ter aberto aquela conta que recebeu o Pix. Porque assim, ainda que eu, no caso, se eu fosse juiz dessa causa, eu não condenaria ela. Mas eu chamaria ela, porque assim, é só você seguir o dinheiro. Sim, Marquinhos, mas só que a pessoa ela é maior, ela é capaz
ela tem que saber, é obrigação da pessoa saber a proveniência do dinheiro que entra na conta dela. Sim, mas nesse caso, é porque para mim tudo é relativo. Para mim nada tem uma coisa assim taxativa. Por quê? Porque a gente tem que saber do caso como é que foi. Lógico que tem que ser provado, óbvio, né? Então, assim, ali ela caiu num golpe de um ex-namorado dela, porque foi a boa fé dela. Porque qualquer. Eu não vejo problema nenhum numa pessoa que eu conheço, né? Que eu nunca desconfiei da vida pregressa dela. Mas tem que desconfiar. É. O que eu acho que tem que ficar aqui pro seu Se público. tratando de dinheiro, o pé sempre tem que estar atrás. É. Não tem nada relativo. Não sabe a proveniência do dinheiro que entrou na sua conta? Não receba. É. Ai, meu amigo. Esse é o Não, certo, né? Não receba. Assim você nunca vai ter dor de cabeça. Nunca vai ter problema. Porque se a pessoa é seu amigo mesmo, fala assim, olha só, eu não vou receber esse dinheiro na minha conta porque eu não tenho como provar a origem desse dinheiro, então não vou receber. Verdade. Então, assim, eu acho que é por aí. É não receber dinheiro se você não sabe a proveniência dele, né? Mas é aquilo, a gente tá aí, a gente às vezes é vítima de golpes, né? Como eu tava falando pra você em off, eu já fui vítima, tá? Eu Há vou muito contar. tempo isso? Tem 15 anos. Em torno de 15 anos. Não é fácil falar sobre isso. É porque é uma situação humilhante mesmo. Ainda mais que eu, como advogado, quem acha, todo mundo acha que advogado é a pessoa mais esperta do mundo. Pô, o advogado vai cair no golpe. Cai. Claro que cai. E foi de uma amiga. Foi do marido de uma amiga minha. E eu tô falando isso daqui porque essa amiga era minha amiga e tinha vários outros amigos de infância, tá? Uma amiguinha de infância. Tinha várias amigas em comum. Ela começou a namorar um cara e foi morar com esse cara. Esse cara dizia que tinha loja de produtos importados e sempre estava por aí esbanjando, mostrando status, né? Era uma coisa até meio que esquisita. Quando a pessoa mostra muito, ela se exibe muito, né? Tudo bem. Sim, muito pavão. Querendo mostrar uma situação de financeira alta. E aí essa pessoa dizia que tinha loja de produtos importados e falou que tinha bolsa importada, relógios, suplemento alimentar importado. Só coisa top. Lojas em Copacabana. E aí ele falou pra mim que estava importando um container dos Estados Unidos, que era por isso a loja dele era mais barata. Os produtos importados eram todos verdadeiros. Se eu não queria investir com ele, eu daria 150 mil a ele. E ele aumentaria a importação de relógios. E à medida que esses relógios fossem sendo vendidos, ele me daria um percentual de 50% desse valor. Eu daria 150 mil a ele, ele me devolveria mais 50%. Eu falei, marido da minha amiga de infância, eu falei, tô com dinheiro que dá para eu fazer esse investimento. Todo mundo que tem um dinheiro parado, né, no banco, tem vontade de investir em alguma coisa. Tem vontade de investir para, como diz o outro, pro dinheiro trabalhar sozinho, né? Tá bom. Só que eu achei uma coisa muito estranha. Sempre tem um rabinho por fora. Ele falou assim pra mim, não conta pra ninguém. Eu deveria ter desconfiado, né? Mas a gente julga pelo que a gente é também. Como eu sou confiável, eu achei que ele fosse também, e ele só não queria exposição, né, em relação à relação financeira dele. E aí começaram a vender, aí eu como advogada, né, esperta, malandra, fiz um contrato, ele assinou, ele me deu cheque, calção, ou seja, como advogado, o que eu poderia fazer, eu fiz um contrato, eu peguei um cheque. Sim, você calçou. Só que foram vencendo essas parcelas e ele não foi me falando. E eu fiquei quieta. Ele me pediu para não contar para ninguém, eu não contei. Por eu não ter contado, uma outra amiga caiu no mesmo golpe. Uma amiga em comum da nossa amiga caiu no mesmo golpe. Mais de 100 mil reais também. Então, o que acontece? Eu fiquei com muita vergonha. Se eu tivesse falado com minha amiga, se eu tivesse falado com minhas amigas, a minha outra amiga não teria caído nesse golpe. Sim. Então, quando eu digo que a gente tem que falar sim, a gente protege outra vítima.
Quando eu soube que a minha amiga caiu no golpe, aí a gente começou a falar para todo mundo. Nisso que a gente começou a falar para todo mundo, uma terceira amiga falou assim: "Caramba, ele estava conversando comigo sobre isso, então Essa já não cai mais. essa já não caiu". Então, quando a gente fala, Marquinhos, a gente às vezes é um ato de valentia, sabia? Porra, sempre. Você assumir que você fez aquilo, que você caiu, e você vai lá e fala, ó, caí mesmo, mas estou aqui porque eu não quero que mais ninguém caia nesse golpe. Isso é um ato de valentia, não é um ato de fraqueza. Às vezes a pessoa fala assim: "Caramba, eu sou burro, eu sou idiota, eu deveria ter percebido, eu não percebi", e fica quietinha, guarda aquilo pra ela, e daqui a pouco a mãe dela tá caindo, o filho dela tá caindo, o pai tá caindo, o amigo que trabalha do lado dela na mesa tá caindo. E se ela tivesse falado: "Gente, cuidado, o golpe foi assim, assim, assim", quando a pessoa vê aquele tipo de golpe, já vê que vai replicar, porque os golpes eles replicam. Você vê que tem golpe que já é antigo. Então, sim, essa orientação, quando a pessoa fala para outra, né, as pessoas vão entendendo que aquilo é golpe. Sim. E aí, tá todo mundo vivendo de uma forma mais atenta, porque não cai mais, sabe. Não é que cada pessoa vai cair uma vez para aprender, não. A gente também aprende com a experiência do outro. Sim. Então, a orientação é que sempre, sempre denuncie. Ah, tem o mecanismo do Pix reverso, tem o mecanismo do Pix que você o MED, né, você pode entrar na mesma hora que você notou que foi vítima, faz aciona o mecanismo Dá uma do explicadinha Pix. melhor nisso, por favor. Então, tem Porque até esse daí até eu tenho algumas dúvidas ainda sobre o Pix Reverso. então, é o mecanismo MED, né, vou até aqui pegar o Mas como é que se acessa? É pelo aplicativo do banco? Como é que é isso? Ou você tem que então, entrar em contato com o banco? o MED é um mecanismo especial de devolução, Uhum. tá? Você é contra golpe, fraude e erros operacionais. Você automaticamente, quando você percebe que é vítima ou Você fez uma transação errada. errada, você entra em contato com o seu banco. O MED foi criado pelo Banco Central, né? Você entra em contato com o seu banco e pede que eles abram um protocolo para reversão, para que revertam para Sim. você aquele Pix. Às vezes, dá tempo, né, de De do dinheiro reverter. de reverter. Se for muito rápido, porque se o dinheiro ainda está na conta, dá tempo de reverter. O problema é que quando eles fazem isso, Eles já sacam automaticamente logo, né? Já tem alguém exatamente. sacando. Exatamente, mas essa ferramenta, a pessoa, ou seja, se é uma ferramenta que existe para proteção, então é bom saber. É bom saber, porque muita gente aí eu acho que não sabe disso não. Não? É bom saber. Eu tô querendo, tô buscando aqui, para ver se a gente consegue algum número, se tem algum número para que entre em contato direto. Mas acho que o ideal é a pessoa entrar em contato com o seu banco. Né? Exatamente. Enquanto você procura aí, eu vou te contar um que estava acontecendo muito há pouquíssimo tempo atrás. A pessoa clona o seu WhatsApp, mas na realidade ele não está clonado. Aham. Só que eu recebo, por exemplo, você me manda uma mensagem no WhatsApp. Eu vejo sua foto, seu número, é a sua foto mesmo no seu WhatsApp, nem é outra foto. Aí vem lá, assim, você não é você me pedindo dinheiro, né? Você fala assim, oi Marquinhos, tudo bom? Eu estou fazendo aqui uma enquete aqui no trabalho, estou te mandando um link que é para você me ajudar aqui, porque eu preciso ganhar essa votação. Aí você entra no link, aí você vai falar, pô, vota aí na número 1 para mim, que é a minha equipe, que pode ganhar aqui. Aí eu já caí nessa, porque era um WhatsApp de um amigo meu. E assim, o que ele estava mandando para mim era exatamente muito coisa do trabalho dele mesmo, de enquetes, assim, de trabalho dele. Aí eu falei assim, pô, beleza, aí fui lá e fiz. Não maldei nada, beleza. O que eu achei só estranho, que ele falou comigo de uma forma muito formal. E a gente fala assim, e aí, como é que tá? Não tava assim, oi, tudo bem? Me chamou de Marcos, não me chamou de Marquinhos, porque os meus amigos me chamam de Marquinhos, né?
Aí eu, beleza, de repente tá lá com, né, no trabalho, tudo, aí a pessoa fica mais formal um pouco. Aí, foi nesse aí que eu tava falando, acho que foi em off também. Eu fui pra academia, na academia eu recebo aqui uma mensagem do meu banco falando que foi feita uma compra de R$ 1.500 no meu cartão. Na mesma hora, eu falei assim, cara, não tem como. Eu tenho um monte de segurança no cartão, nem ando com cartão, as compras que eu faço são de outra forma, que eu também não vou ficar falando qual é. Né? Hoje em dia ninguém mais anda com cartão, né? Aí, eu na mesma hora entrei em contato com o gerente da minha conta e falei, ó, tô saindo aqui da academia e tá dando como se eu tivesse comprado um valor de R$ 1.500 em São Paulo. Eu falei assim, você vai ver que eu tô aí, que em 15 minutos eu tô aí dentro da agência. Cheguei lá. Aí ele falou, ó, logo de cara, eu já vou cancelar o... Aí já cancelou o... Não foi essa não. Depois que eu recebi essa que debitou, eu recebi mais outra, mas aí foi o Bradesco falando, foi negado uma compra de R$ 1.200, que estava assim, de 1.000 e pouco e 1.000 e pouco, que eles não botam um valor muito alto. Que eles já sabem. Geralmente eles fazem uma compra de R$ 3, que é para ver se o cartão está fazendo crédito, depois que eles fazem uma compra maior. Geralmente é assim. Aí só para fechar isso daí, aí eu cheguei lá na agência e falei, ó, tanto é que a segunda o próprio aplicativo bloqueou. Aí ali o cara viu que não tinha como mesmo. Pô, a compra foi feita numa loja em São Paulo. Aí ele já cancelou logo o nosso controle de segurança que não faz mais compra, né? Porque a pessoa deve ter entrado por ali, hackeado em alguma coisa. Aí eu sei que eu consegui resolver tudo. O dinheiro entrou na minha conta, acho que em menos de 15 dias. Entrou. Porque não é na hora também não, porque vai para uma análise e tudo. Ele falou, ó, vai debitar do seu cartão de crédito sim, mas depois vai vir o estorno. Né? Porque ele viu que eu não estava nem sendo induzido a erro. Hackearam mesmo no sistema do banco. Essa falha de segurança, ela é mais fácil que a vítima tem de receber. Então essa não me deu nem dor de cabeça. A dor de cabeça foi de gastar um dinheiro que não foi você que gastou, que isso aí me deixa bem revoltado. Mas assim, como devolveram, beleza, tranquilo. O que eu tava lembrando aqui também, não é só Pix que falha bancária. Tem golpe do boleto falso. Sim. Às vezes são pessoas que trabalham lá dentro. Tem uma cliente... De plano de saúde. Tem uma época que tinha direto. E a gente conseguiu. E o plano dela foi cancelado. Nossa Senhora. Um plano de 2 idosos, um plano família. Nesse plano família tinha 2 idosos. Pagaram. E eu vou te falar. Um boleto naquele valor. Quem sabe o valor do seu boleto bancário? É limite. Alguém lá dentro sabe. Então, tá muito clara a participação interna de um funcionário. Então, imagina se esse cliente ficasse com vergonha. Eu fui boba, paguei um boleto que chegou pelo WhatsApp. Na verdade, chegou no e-mail. No mesmo e-mail que ela estava acostumada a receber o boleto dela. Então, às vezes, até dentro da instituição, tem pessoas que concorrem para fazer você cair naquele golpe. Pessoas que têm acesso aos seus dados. Então, a pessoa sempre tem que buscar um advogado, porque o advogado vai analisar aquilo ali e ver se existe a possibilidade. E como eu disse, o juizado não paga nada, sabe? Não paga nada. É claro que tem o trabalho do advogado, mas entre o seu plano de saúde cancelado e pagar o advogado um valor para ele reativar o seu plano. Mas se você tiver tanto na dúvida, vai no juizado. Que você não tem que pagar as custas e o advogado nem precisa geralmente... de defensor, né? O advogado faz o processo. Mas se a pessoa não quiser, ela até determinado valor, ela pode ir lá também. Aí reduz muito quando não precisa, reduz pela metade. Mas a pessoa não tem técnica nenhuma, eu não acho legal. Eu acho melhor levar um advogado. Péssimo. Então, o advogado facilita muito no juizado, sabe? Porque o juizado é mais simples. Claro que ele tem o nosso trabalho, a gente vai à audiência. Mas é uma ferramenta para a gente conseguir ajudar. Eu consegui ajudar meu cliente a reativar o plano, tá? Sendo vítima de pagamento de boleto falso. O juiz mandou reativar e ele não perdeu o plano dele. Você imagina, você ter o plano cancelado, ter que fazer um plano do zero com todas as carências. E se a pessoa tem uma doença pré-existente, ninguém aceita. Exato, são idosos, geralmente. E os geralmente pais tem, né?
os pais da minha cliente eram idosos. Então, assim, sempre busca um advogado. Não, às vezes a pessoa se julga tanto que foi idiota, que foi bobo, que não deveria ter caído, mas todo mundo cai. Como eu disse, eu fui vítima, né? Eu caí. Tudo bem que não foi um golpe muito, foi um golpe de amigo, né? Mas assim, a gente tá aí Tava com a a boa fé mercê. totalmente Exatamente. na E, história. e aquela parte da segurança bancária, né? Eu te falei que eu ia contar uma parte muito engraçada também. Essa parte da segurança bancária, ela é boa quando ela te protege do golpe. E quando ela te prejudica? Conta aí um caso assim desse tipo. Todo mundo que me conhece sabe que eu amo Coldplay. Uhum. Amo Coldplay. E aí, eu tava esperando o Rock in Rio, né? O dia que eu queria ir era o dia do Coldplay. Lógico. O dia do escritório, lá no escritório, tinha uma outra fanática também, Coldplay. Eu falei, olha, a gente vai no show do Coldplay, a gente vai conseguir comprar os ingressos, tudo bem. Todo mundo sabe que quem patrocina o Rock in Rio é o Banco Itaú. Sim. É o Banco Itaú. E aí, o que a gente fez? Meu cartão do Banco Itaú. Minha conta desde 1997, foi a primeira conta que eu tenho. E com o meu cartão lá, eu fiz todo mundo. Olha, eu pedi todo mundo para ligar os computadores. Quando começou a vender os ingressos, todo mundo com o computador ligado, esperando na fila, sabe? Quem já comprou ingresso pro Rock in Rio sabe, assim, entra numa fila, você entra, se loga e você entra numa fila virtual. Sim. Uma fila de espera virtual. Chegou minha vez. Aí cada CPF pode comprar 4 ingressos, né? Aí tudo bem, fui lá, consegui comprar os ingressos. Entrei lá, paguei com meu cartão, porque eu tinha desconto pelo Banco Itaú. Consegui comprar 4 ingressos. Falei, ó, quem me ajudou aqui vai comigo. Consegui comprar os 4 ingressos. Marquinhos chegou lá, parabéns, você conseguiu comprar os 4 ingressos do show do Coldplay. Que o banco fez? Paguei com o meu cartão do Itaú, patrocinador do Rock in Rio. O Banco Itaú cancelou a compra, porque está fora do meu perfil. Em pleno Rock in Rio. Rock in Rio. Ela, como patrocinadora do Rock in Rio, tinha total acesso. Naquele e fomenta o pessoal que tem o cartão para comprar. Todo mundo ensandecido para comprar. Aí é uma segurança que realmente atrapalha a vida da pessoa. Cancelaram, eu perdi meus 4 ingressos do show do Coldplay. Marquinho, eu entrei de novo, todo mundo entrou de novo, eu fiquei chateadíssima. Só que lembra que o show no dia do Coldplay esgotou acho que em 5 minutos, 10 minutos? Não me lembro mais de detalhe, não. Foi tipo assim, muito eu me rápido. lembro dos detalhes porque eu fui vítima. Você nunca vai esquecer desses detalhes. Aí o banco cancelou e os ingressos terminaram acho que em 15 minutos. Foi tipo assim, um dos dias que mais venderam. E eu comecei a chorar. Eu falei, não, meus ingressos, liguei pro banco. A menina falou até assim, sinto muito. Mas a segurança bancária, eu falei, a segurança bancária? Vocês vão ver o que é segurança bancária. Olha, na mesma hora eu sentei, comecei a fazer meu processo no juizado. Todo mundo escutava a tecla, a minha tecla, que eu fiz o... Porque essa petição foi feita no ódio, na força do ódio. Eu fiz. Fui lá, fiz meu processo, distribuí e fui lá conversar com o juiz pessoalmente. Olha, o juiz não sabia nem o que falar. Eu pedi uma tutela antecipada pro Banco Itaú, que era o patrocinador do Rock in Rio. Você precisava dar com a urgência, né? Senão ia perder. Perde o objeto se acabar o show. Exatamente, perde o objeto. Você é bem técnico, hein, Marquinhos? Eu estudo. Eu não advogo, mas estudo. Aí eu fui lá, olha, o juiz, eu não falo nem o nome dele, porque ele é bem conhecido. Conhecido aqui, né? O juiz, ele queria rir. Ele não sabia se ele ria ou se ele chorava pelo meu desespero. Mas você acredita que o juiz me deu a tutela antecipada? Pô, mas lógico. Me deu a tutela, intimou o banco. O banco me deu meus 4 ingressos do show do Coldplay.
E ainda me deu dano moral. Lógico. 3 mil de dano moral. Beleza. Então, assim, é quando há um excesso de segurança. Se fosse um cartão de outro banco... Sim. Pô, mas do patrocinador, de uma correntista antiga. E o objeto dizer... E o motivo do bloqueio é dizer que aquela compra era... Foge do perfil. Fugia do perfil de qualquer pessoa. De qualquer pessoa, porque quem tem um perfil. É todo dia que se compra ingresso pro Coldplay no Rock in Rio. Mas aí eu consegui... Foi a falha, foi o excesso do banco, né? Sim. Um excesso de segurança que quase me prejudicou. Tudo é bom no equilíbrio, né? Não Os é? excessos, tanto para menos como para mais, atrapalham a vida. Exatamente. E foi aí que a gente... E aí... Eu acho que todo mundo tem um caso para contar, Rosana. Não tem jeito. Vai ter caso triste, vai ter caso engraçado depois que passa, né? E de preferência depois que você já recebeu. Aí fica engraçado. Mas eu acho que todo mundo... Ó, se a pessoa não passou por isso, ela conhece alguém. Ou é dentro da família dela, ela já passou. Porque não é possível, não tem como. Todo mundo passa por um dissabor desse. E às vezes a pessoa pensa que o judiciário não se mete nessas coisas porque são bobas, né? É boba pra quem? Era meu sonho no show do Coldplay. Não, e não é boba, porque envolve dinheiro. Tudo bem, não é tanto não dinheiro interessa, assim. mas tem uma transação bancária ali. Eu acho que era 1.000... Cara, não me lembro. Os valores eu não me lembro. Mas, poxa, era meu sonho ir pro Coldplay. E você podia realizar teu sonho. Foi o banco que não deixou. Então, pô, não. Ainda por isso que tinha que rolar o dano moral, e com certeza. E rolou. Eu ainda fui patrocinada pelo Itaú. Mas o bom é isso, é porque você é advogado, você sabe correr atrás dos seus direitos. Mesmo com vergonha, porque, gente, pelo amor de Deus, vergonha é atraso de vida. Vergonha é coisa para adolescente, que morre de vergonha de tudo, sabe? Mas se você ficou adulto, cara, você tem que ter cara de pau para correr atrás dos seus direitos. Porque senão ninguém vai correr por você. Você ainda fica com fama de bobo. Né? Eu fiquei com certa vergonha de ir pra justiça só pra... Mas olha só, depois que você ganhou tudo que você quis e ainda ganhou os danos morais, quem que ficou de bobo nessa história? Foi o banco. Com certeza. Aí o jogo vira, não é? Mas imagina se eu tivesse marcado esse prejuízo até hoje. Não, isso aí te dá um trauma. Sabe aquela tristeza? Poxa, eu podia realizar meu sonho e não deixaram. Não é porque você não tinha condição, era só um sonho. Nunca vou poder. Não, você podia. E eu faria isso pelos meus clientes também, tá? Claro. É o tipo de causa que eu pega fácil essa causa. Eu pego na raiva. É porque você conhece a dor do outro. Na raiva do meu cliente. Tem cliente que sabe. Eu entendo, eu já senti a sua dor. Tem cliente que sabe. Eu falo assim, cara, eu vou pegar isso aí só de raiva. Tem coisa que não dá dinheiro, só dá perturbação, mas você resolve a vida da pessoa. Mas dá um prazer, eu acho que é um prazer profissional, não sei o que é. Dá. Aquela sensação assim, eu não ganhei nada, mas eu tô me sentindo com a sensação de dever cumprido. Exato. Por uma questão de moral. Exato. Tem coisa que é assim, a questão de, cara, não é possível. Sabe? Eu vou mostrar que eu vou mudar isso. E muda. Exatamente. É igual, quer ver uma coisa que a gente faz muito? Liminar de plano de saúde, sabe? Nossa, isso agora é uma atrás da outra, é sistemático. Não é minha, assim, eu não sou especialista nisso, mas vem um amigo, Rosana, não liberou um tratamento de uma pessoa que paga um plano de saúde. Não tem juiz. Eu recebi o Bruno Grilo aqui, semana passada, a gente fez um bate-papo sobre isso, já foi até pro ar já. Nossa, muito bom, muito bom. E falando sobre isso, impressionante como isso está acontecendo sistematicamente e as empresas de plano de saúde continuam querendo que as pessoas acreditam que o rol da ANS é taxativo. Ele não é taxativo, porque rol taxativo mata. O rol da ANS é exemplificativo. E esse negócio de negar exame, negar procedimento... Cara, horrível, eles estão fazendo sistematicamente, sabe por quê? Porque, por enquanto, as pessoas, assim, já teve uma mudança muito grande aí nesses anos, as pessoas já estão correndo atrás dos seus direitos. Mas se eles ainda estão jogando sistematicamente esse jogo, é porque eles ainda estão tendo lucro. Porque, sem brincadeira, eu acho o seguinte, eu estava falando com o Bruno, se eu fosse juiz, se vem uma operadora de plano de saúde e vem com essa história de fazer a defesa da negativa, de que o rol da ANS é taxativo, eu já aplicava uma multa de, no mínimo, R$200 mil por dia, ou por hora, só de sacanagem.
Gente, pelo amor de Deus, ali é vida, vocês estão lidando com vida. É muito complicado. E assim, o banco também está lidando com vida, porque uma pessoa tira a própria vida quando ela é vítima de quando o golpe é muito grande, a pessoa não vê outra alternativa. A pessoa se sente totalmente incapaz. E não consegue mais gerir a família, não consegue. E a única forma de eu sair disso é atentando contra mim mesmo. Exatamente. Então, assim, é muito perigoso isso, sabe? E eu acho que essa orientação é de grande valia. Rosana, o nosso bate-papo aqui tá bom pra caramba. E Hugo, quanto tempo já tem aí? Sabia, o bate-papo é bom. Mas antes pra gente fechar, eu queria que bater nessa tecla mais uma vez de orientação prática. A gente está falando aqui, mas assim, para quem nos ouve, já caiu mesmo, ou pode vir a cair nesse tipo de golpe, quais são as medidas imediatas que devem ser tomadas e quais as chances reais de conseguir recuperar o dinheiro? O que ela deve fazer imediatamente assim que perceber que caiu num golpe? Imediatamente entrar em contato com o banco que ela fez o Pix. Dizer para o banco, com todas as palavras, eu quero que seja acionado o mecanismo o MED. Que é o mecanismo de estorno, não é isso? Eu quero que acione o MED, mecanismo especial de devolução. Eu pensei que fosse de estorno de depósito. Especial de devolução. Exatamente. Eu quero acionar o MED para um Pix que eu fiz errado. Exatamente. Tá. Porque isso eu tenho certeza que quase ninguém sabe. Isso. Automaticamente o seu banco já sabe o que fazer. Sim, sim. Tem todo um procedimento. Se você jogar lá no Google como é o procedimento médio, o banco vai entrar em contato, vai entrar em contato com a outra instituição bancária para onde foi, vai pedir a reversão do Pix, do valor. É claro que essa gente, quando recebe um Pix na conta, eles começam a fazer tum. Sim, porque eles já conhecem o MED mais do que a gente. Não, mas às vezes, isso já aconteceu com a minha dentista algumas vezes. Ela ali tá trabalhando e precisa fazer um Pix, só que não cai para golpista. Ela tá fazendo um Pix para fulano, só que às vezes ela erra o número e vai pro CPF errado. Vai para outra pessoa. Isso. Já teve até um caso que uma pessoa, ela achou que tinha feito o Pix, R$4.000. Aí essa pessoa, gente boa, pessoa de boa índole, entrou em contato com ela, não sei como que conseguiu, acho que pelo... Reverte o Pix. Se eu receber um dinheiro na minha conta... Aí devolveu, mas ligou para ela, ó, esse Pix entrou na minha conta e eu acho que você fez errado, porque eu não te conheço. Aí devolveu, olha, ela ficou até emocionada. Exato. Porque quem que faz isso hoje em dia? Mas ainda tem muita gente boa. Tem sim. Então, além disso, da pessoa entrar em contato com o banco e pedir para acionar o mecanismo MED, a pessoa tem que ir na delegacia e fazer um registro de ocorrência. Porque... ela tem que se calçar. Tem que se calçar. Porque, às vezes, a delegacia também vai investigar aquilo. E vai ver que o Pix foi para fulano. Depois, outro golpe foi para a mesma conta. De repente, essa pessoa já está até no inquérito ali, numa coisa, né? Numa linha ali de... a pessoa está sendo vigiada. Exatamente. De repente, você está ajudando aquela investigação. Então, é bom ir na delegacia também. A pessoa está sendo investigada. Às vezes, também, o problema é que a gente chega na delegacia, eles querem jogar a pessoa de um lado para outro para não fazer. Insiste, fala, eu falei com o meu advogado, eu tenho orientação de advogado que eu tenho que fazer o registro de ocorrência. Sim. Faz o registro de ocorrência, abre o protocolo no banco. Eu sempre falo para meus clientes, olha, existe um site chamado consumidor.gov, que é a defesa do consumidor, tá ali ligado aos órgãos de defesa do consumidor. Abre uma reclamação no consumidor.gov e abre uma reclamação também no Reclame Aqui. Sim. Porque o Reclame Aqui todo mundo vai ali ver, né? Todo mundo vai ali ali queima a mesma pessoa. Então, tomou essas iniciativas. O banco não devolveu os valores. Procura um advogado. Procura um advogado para analisar a sua situação. Que pelo menos você já tem a documentação toda que o advogado vai pedir, vai precisar. Exatamente. Né? Para elaborar a exordial lá, né? Para poder entrar, né? Exatamente. Na justiça. Essa orientação. Então, legal. Eu vou deixar também todas essas informações aqui na descrição desse episódio. Esses sites aí que a doutora Rosana está falando. E, Rosana, eu queria também que você deixasse aí suas redes sociais. Se alguém que está assistindo a gente se interessou, quiser te procurar como advogada, né? Por algum caso assim que esteja passando, deixa aí suas redes sociais,
né? Fala aí um pouquinho de você, do seu escritório, que, aliás, é um escritório lindo e muito famoso aqui na cidade. Fala aí um pouquinho. Meu nome é, nas redes sociais, é Rosana Marra Alves, eu tenho Instagram. O Instagram do escritório é FSMC Advogados. FSMC são as iniciais do nosso nome. Dos sobrenomes, né? Isso, Freitas, Silva, Marra e Carmona. E o nosso escritório fica em Niterói, fica em Charitas. Ali na praia de Charitas. Fica aqui em Niterói mesmo e pode contar com a gente para, se precisar de alguma coisa, estamos sempre às ordens. Sim. E vem cá, não só, né, nessa linha aí de golpes, mas e as suas especialidades aí também? Nosso escritório é especialista em direito família e eu também sou especialista em direito imobiliário. Então, direito de família, partilhas, tudo que envolve imóveis, legalização de imóveis, a parte imobiliária toda, eu posso ajudar também. Legal. Rosana, eu te agradeço muito por ter vindo aqui dar essa luz, essa aula, né, para as pessoas. Eu aprendi bastante também aqui hoje, te agradeço muito. E já deixo um convite feito aqui para você, para depois a gente falar um pouquinho de direito imobiliário, mais para frente falar um pouquinho de precatórios, né? Porque eu acho que isso é bem interessante e bem relevante também, tá bom? Tá Mas eu ótimo. te agradeço aí por você ter reservado um espacinho na sua agenda, que eu sei que você é muito ocupada, te agradeço muito mesmo, tá? E, pessoal, aqui a gente vai se despedindo nesse episódio que foi muito legal. E eu prometo para vocês que na próxima quinta-feira vem um convidado, mais gente boa aí, top também. Não se esqueçam de sentar o dedo lá no like, porque isso aí é como se fosse o aplauso para nossa convidada, tá bom? E se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum episódio que vem aí, que é sempre interessante. Então, eu aguardo vocês na próxima quinta-feira. Um abraço.